Bom dia, gente. Eu vou fazer hoje um vídeo sobre transporte internacional. É o segundo vídeo da playlist de transportes que eu vou fazer. Então, o primeiro eu já fiz explicando um pouco mais sobre a logística de transporte, como que tudo funciona, quais são os principais modais e etc. E agora eu vou fazer esse vídeo falando sobre o transporte internacional. O que é isso? Como que as mercadorias estão circulando no mundo atual? Onde elas passam? O que isso influencia na política, na geopolítica e tudo isso e muito mais. Mentira, nada mais. Enfim, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender como que funciona o transporte atualmente. A gente trabalha com o chamado território em rede. Eu gosto de pensar nisso de dois jeitos. Primeiramente, como se fosse uma teia de aranha. Então, basicamente, você pensa numa teia de aranha, né? Várias linhas, e aí elas ficam juntinhas com um nó. E é basicamente isso. Mas também tem outro jeito que eu acho mais legal, que é quando a gente pensa, tipo naqueles filmes policiais, e aí tem uma parede cheia de criminoso, foto de mapa e pistas e não sei o quê. E aí eles vão colocando um barbante de um ao outro com uns alfinetes assim. E aí, cada um desses pontinhos é um ponto. O que isso tem a ver com transporte? Basicamente, a gente tem os corredores, né? Que é onde passa as mercadorias. Então, eu quero levar uma mercadoria do Brasil até a Europa, da Europa. Só que, basicamente, quase sempre elas vão se encontrar em alguns nós, que são extremamente importantes para esse transporte. Esses nós são canais, pontos importantes, porque eles têm uma infraestrutura maior, uma capacidade maior. Então, as mercadorias mundiais passam por lá. Um exemplo muito básico e muito conhecido é o Canal do Panamá. Então, nesse canal, a gente tem 6% da mercadoria mundial passando por ali, porque a infraestrutura é muito grande e quase sempre que a gente vai levar uma coisa de um oceano até o outro, passa por lá. Acho que deu pra entender o que é esses nós, esse território em rede e etc. Agora, mais uma coisinha, que são as rotas, principais rotas. Eu vou começar falando sobre o Canal do Panamá e o Canal de Suez, que estão sob o controle dos Estados Unidos, que a gente vai entender por que isso é problemático no ponto de vista geopolítico, e aí a gente passa para as alternativas a eles. Enfim, o mais importante de todos é o Canal do Panamá, porque ele vai articular 3 continentes diferentes, que são a América, a Europa e a Ásia. Ele vai juntar, ele vai ligar 2 oceanos, que é o Pacífico e o Atlântico. Então, assim, extremamente importante. Porque tem uma mercadoria aqui vindo pra cá. Antes, ela tinha que fazer o contorno na América. Agora, ó, Canal do Panamá. Por que ele é problemático? Ele está no Panamá, mas ele está sob o controle dos Estados Unidos. E então, os Estados Unidos ele tem uma hegemonia muito grande no comércio mundial, uma hegemonia mesmo na América, e o Canal do Panamá só assegura isso para ele. 6% de toda a mercadoria global passa por lá, ou seja, 6% das taxações vão pro bolso do tio Sam. Agora, mais um que está sob o domínio dos EUA, o Canal de Suez. Ele está lá no Oriente Médio e ele foi também controlado pelos Estados Unidos, e, enfim. Ele articula 3 continentes também, que é a Europa, a África e a Ásia, e ele junta 2 mares, que é o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Esse canal, ele tá tendo alguns empecilhos no funcionamento dele, no caso, 2. O primeiro de todos é basicamente que ele é mais antigo, ele é mais arcaico, vamos dizer assim. E a gente tem atualmente uma modernização dos nossos meios de transporte e alguns navios não conseguem passar lá mesmo, porque ele não aguenta. Por outro lado, a gente consegue saber que o Oriente Médio é uma área extremamente militarizada. Então, é por causa de conflitos muito grandes. Então, um exemplo é o palestino-israelense. E aí, o que isso impacta? Uma área militarizada impacta muito na segurança do canal. E não só do canal em si, mas das mercadorias que passam lá. Então, se eu tô levando muita mercadoria de um lado pro outro, e com isso muito dinheiro, não vou querer que passe num lugar que eu possa ser roubado facilmente. Então, esse é um problema. Mas ok, a gente já viu esses 2 canais que estão sob o domínio dos Estados Unidos da América. Agora a gente vai ver alternativas, principalmente ao Canal do Panamá. Então a gente tem 3 rotas aqui que vão tentar ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, que é a mesma função que o Canal do Panamá faz. Então vai ser uma alternativa a ele, sim. A primeira deles é a Via Bioceânica. A Via Bioceânica é basicamente
uma junção, alguns países se uniram para fazer uma via. Por que a gente chama de via? Porque não é hidrovia, ferrovia, rodovia? Porque não é nem um dos três, de nenhum meio de transporte sozinho. São três modais que juntos fazem essa via, esse corredor, vamos dizer assim. Quais são esses modais? Rodoviário, ferroviário e hidroviário. Basicamente, a mercadoria sai do porto do Santos, lá no São Paulo, Brasil, e desemboca em portos do Chile. Ou seja, é uma iniciativa de 3 países: Brasil, Bolívia e Chile. Os objetivos são claros: 3. Primeiramente, unir o Mercosul. A gente tem a União Aduaneira Mercosul, né, um bloco econômico, e quando a gente faz uma via que passa por todos eles, é extremamente importante para o comércio, a gente tem uma união dessa área. Então é importante. Segundamente, interligar, conectar, integrar o mercado asiático, principalmente o chinês. Então a gente consegue pegar mercadorias do Mercosul e mandar para a China com uma facilidade muito maior do que ter que subir até o Canal do Panamá e etc. Terceiro ponto, diminuir os custos, porque assim como é mais difícil subir até o Canal do Panamá, lá a gente paga taxações e aqui não pagaria. Segundamente, a gente tem a rodovia do Pacífico. Essa também tem o objetivo de interligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Na verdade, ela começa em Rondônia, passa pelo Acre e depois desemboca em 3 portos do Peru. É uma iniciativa desses 2 países, obviamente. É rodovia, porque o único modal de transporte utilizado é o rodoviário. O objetivo é interligar esses 2 oceanos, é basicamente integrar o mercado chinês e diminuir custos, que a gente já viu como que funciona. Por último, e o mais problemático de todos, estamos no canal da Nicarágua. É um canal semelhante ao Panamá, só que na Nicarágua. Quem tá fazendo? China e Rússia. Ai, são os maiores inimigos dos Estados Unidos. Enfim, como os Estados Unidos têm essa hegemonia no comércio e na América, o canal da Nicarágua tá ali para falar não mais. Então, é uma ameaça essa hegemonia dos Estados Unidos, tanto no comércio, tanto na própria América. O canal da Nicarágua, ele é bem maior do que o do Panamá, mas ele vai ter a mesma função. Vai ser interligar os 2 oceanos e também os 3 países, 3 continentes, que é a América, Europa e Ásia. Enfim, ele está em construção ainda e é extremamente problemático exatamente por causa disso. E aí, nessa questão, a Nicarágua viraria um nó na rede e Estados Unidos viraria talvez não mais tão hegemônico no mundo e no comércio internacional. O que é muito importante para a geopolítica, né? Porque a gente está colocando países importantíssimos um contra o outro, né? China, Rússia contra os Estados Unidos. Então, assim, é basicamente isso. Como a gente já viu no outro vídeo, transporte é extremamente importante para a economia, para a infraestrutura, para um país em geral. E esse canal, ele tem totalmente a ver com geopolítica, porque geopolítica tá em tudo nesse mundo, o que é lindo e é horroroso ao mesmo tempo. Enfim, é isso. O próximo vídeo vai ser sobre Brasil. E assim, gente, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Dá um like, por favor.